Fala galera, bom, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que vem se tornando meio inevitável. Aí nos últimos tempos eu acho que todo mundo que é fã de American Horror Story tem percebido não só uma quedazinha de qualidade, pelo menos até essa última temporada que deu um respiro, pelo menos pra mim, a gente enquanto fã tava percebendo não só uma perda de qualidade, como uma perda também de relevância da série, e muita gente fez questionando aí por que isso tá acontecendo, se tem alguma salvação, por que a Fox ainda produz American Horror Story, se tem algum plano de a série ser renovada de alguma forma e não renovada para a próxima temporada, mas repaginada para talvez atingir um novo público, talvez isso meio que já esteja acontecendo. Então tô aqui para destrinchar um pouquinho com vocês essa trajetória de American Horror Story desde lá de 2011, quando estreou a primeira temporada Murder House, até esse ano que a gente vai ter a estreia aí da 12ª temporada. Mas antes de começar a falar aí da queda de American Horror Story em vários departamentos diferentes, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Lembrando que nossas redes sociais e o meu Apoia-se e o meu canal solo aqui no YouTube estão todos aqui na descrição. Então é isso, galera, vamos entender aí um pouco melhor o que vem acontecendo, o que deu de ruim em American Horror Story. Bom, pra gente começar a entender todo esse cenário, vamos estar aqui na mesma página de que TV por assinatura, no geral, perdeu muita relevância nos últimos anos. E eu quero só tirar um momentinho aqui pra gente falar sobre TV por assinatura nos Estados Unidos e aqui, porque é uma situação um pouquinho diferente. A gente tá falando de American Horror Story, que é uma série americana. Mesmo que essas séries que a gente consome sejam produzidas pra serem consumidas no mundo inteiro, elas não são focadas a fazer sucesso só no território norte-americano, ainda assim a gente ainda tem o território, principalmente dos Estados Unidos, como um dos principais termômetros aí pra avaliar se vale a pena ou não continuar produzindo aquela série. Independente só de audiência, aquela série também precisa concorrer a prêmios, também precisa estar nos principais programas de entrevista, nas principais revistas do país, então a relevância na mídia estadunidense ainda é muito importante, independente da gente aqui talvez ainda estar consumindo muito a série. Então a relação com TV paga, né, TV que a gente chama de TV a cabo aqui no Brasil, é um pouco diferente da relação que o norte-americano tem com TV a cabo. Por quê? A maioria das coisas que a gente paga a mais para consumir aqui no Brasil são parte da programação gratuita da TV aberta lá nos Estados Unidos. Então quando a gente aqui fala de TV aberta, a gente fala de um nicho de entretenimento que não necessariamente agrada a todos, né? As emissoras até estão tentando se renovar e pegar um público mais jovem, mas pelo menos na minha geração, a TV aberta aqui no Brasil, ela focava num público muito mais velho do que eu. E eu acabava indo consumir mais esse entretenimento que eu gostava, ou na TV por assinatura, ou pela internet, o que eu não tinha na TV por assinatura, eu pegava pirata na internet. Já lá nos Estados Unidos, a situação é um pouco diferente, porque a TV aberta para TV fechada não tem essa diferença do público necessariamente que ela tá atingindo. Ambas as formas de assistir televisão têm conteúdos para todo mundo, e ter TV por assinatura lá nos Estados Unidos é muito menos comum do que aqui no Brasil. Então os programas que são originais de canais por assinatura, eles precisam muito mais trabalhar essa audiência e criar engajamento com essa audiência do que aqui no Brasil, porque lá existe uma grande concorrência da TV aberta com a mesma programação para o mesmo público. E American Horror Story não só é uma série da FX, que é um canal por assinatura, como é o carro-chefe aí da emissora há bastante tempo, apesar de terem outras séries, é uma das séries mais assistidas. Então tô dando esse contexto aqui pra vocês, só pra vocês entenderem melhor, quando eu falar TV por assinatura e quando eu falar da relação de American Horror Story com a TV por assinatura, vocês não fazendo essa comparação direta com a TV por assinatura aqui no Brasil. A gente usou dois conteúdos pra criar a pauta desse vídeo, e esses conteúdos foram um artigo que foi publicado na revista Variety, que se chama How Getting Streaming Wrong Cost the TV Industry, que numa tradução livre seria algo como não entender o funcionamento dos streamings pode prejudicar a indústria da TV, que foi escrito pelo Gavin Bridge, que é professor de economia, e a gente também usou um vídeo que foi postado no YouTube mesmo, que acrescentou aí algumas informações a esse artigo, que foi publicado pelo canal Skyler Gaetano. A gente vai deixar tanto o link do artigo quanto o link do vídeo aqui na descrição pra vocês. Em 2011, quando a gente teve a estreia de Murder House, né, a primeira temporada de American Horror Story, o modo de se consumir televisão ainda era muito acostumado com aquela vibe de você sentar na frente da TV, esperar a hora do programa, assistir a intervalos comerciais e esperar mais uma semana pra sair o próximo episódio. Isso não era nada de estranho, até porque a gente não tinha muita alternativa a esse formato de se ver televisão. Inclusive, nos 4 primeiros anos de American Horror Story, a série só cresceu em audiência. Na 4ª temporada, que foi Friction, né, que foi exibida em 2014, no dia 8 de outubro a gente teve a estreia do primeiro episódio da 4ª temporada, e ele bateu uma média aí de 6,15 milhões de pessoas assistindo ao episódio. No ano seguinte, que foi 2015, a estreia de Hotel não ficou muito pra trás, e ela chegou aí numa média de 5,8 milhões de pessoas assistindo, então a gente estava claramente
claramente ali num momento de ápice de American Horror Story, onde a televisão tava sendo ainda muito consumida, né, da forma tradicional, e a série tava embarcada nessa, sendo respeitada, tendo engajamento e tendo relevância. Porém, em 2015, que foi o ano aí de estreia de Hotel, apesar da série ainda ter mantido números muito bons, foi a primeira vez que a gente teve uma estreia de temporada de American Horror Story com números mais baixos do que a anterior. 2015 é muito considerado aí um ponto de virada, não só em American Horror Story com Hotel, mas na TV no geral. Porque o que aconteceu? Desde 2013, a Netflix já estava produzindo os originais Netflix, né? Então séries que eram produzidas pelo próprio streaming e não séries que eram compradas de outras emissoras de televisão. E nesse momento o que eles tinham realmente de carro-chefe ali era House of Cards, que era uma série sobre política que focava num público mais velho, que apesar da série ser muito renomada e ter um público muito grande, ainda não estava atraindo para os streamings o público que eles sabiam que era o grande trunfo deles, que era a galera mais nova, a galera adolescente e criança. Por quê? Porque essas pessoas têm muito mais tempo livre, essas pessoas estão muito mais acostumadas a escolher o próprio conteúdo, né? Elas foram criadas com o YouTube e eles sabiam que elas tinham um potencial de movimentar aquelas plataformas muito mais do que a galera mais velha que estava consumindo House of Cards. E aí foi em 2015 que a Netflix lançou um negócio que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama Stranger Things. Stranger Things não foi só um puta ponto de virada pra Netflix, mas é considerado um dos principais responsáveis por ter migrado essa galera mais jovem, criança e adolescente, pros streams e mostrado que ali era o ambiente que eles deviam estar, era ali que eles iam encontrar o modo que eles gostariam de consumir entretenimento. Com Stranger Things, finalmente a Netflix conseguiu concentrar em quantidades absurdas o público que eles sabiam que era onde eles tinham mais potencial e que inclusive é o público que eles cultivam em maior quantidade até hoje. E não só pra Netflix, mas Stranger Things provou um ponto aí pra muita gente, pra grandes produtoras que estavam de olho no comportamento da Netflix, de que fazer produções originais numa plataforma de streaming poderia ser extremamente rentável. Com mais pessoas aí migrando pros streamings e descobrindo os streamings também, né, entendendo como é que era o funcionamento, vendo as inúmeras vantagens e dentre elas a vantagem financeira de que os streamings são muito mais baratos do que as televisões por assinatura aqui, assim como são mais baratos lá nos Estados Unidos também, as TVs por assinatura começaram a ter muita quebra de contrato. Então a gente pode analisar com isso que essa pequena queda de audiência que teve em Hotel em comparação a Freak Show não foi uma perda de audiência exclusiva de American Horror Story, né? Nesse momento a gente ainda não tinha outras emissoras criando seus próprios streams, a gente praticamente só tinha Netflix, então American Horror Story era exclusiva de TV por assinatura e com esse movimento que aconteceu, obviamente tinha menos gente assistindo a FX. Pós 2015, várias emissoras de televisão com medo aí do fim delas começaram a pensar, galera, a gente vai ter que ir pros streamings, não tem o que fazer, vamos começar a arrancar nossos conteúdos das plataformas que já existem e jogar nas nossas próprias. Inclusive foi em 2015, né, não coincidentemente, que aqui no Brasil surgiu o Globoplay. E assim, gente, eu não quero dizer com esse vídeo que a queda de qualidade que a gente claramente pode observar em American Horror Story em relação às primeiras temporadas não tem uma influência também na diminuição de pessoas assistindo a série. É claro que tem. Por mais que uma série seja difícil de acessar, se ela é uma série que você ama muito, que você se importa muito, que você quer muito ver o que vai acontecer, a gente sabe que todo mundo aqui dá um jeito, né? Na época que Game of Thrones estava lá no ápice, passando exclusivamente na HBO Go, né? Que não existia na HBO Max na época, quantidade de pessoas que pegavam a assinatura do tio, do primo, do amigo pra poder assistir enquanto tava passando. Então assim, a gente dá nosso jeito, mesmo que seja difícil de acessar. Se é uma coisa que a gente gosta muito, a gente vai ver. Então American Horror Story não perdeu audiência unicamente por conta dessa questão da TV por assinatura, mas a gente sabe que isso impactou de fato bastante na audiência da série, porque não impactou só em American Horror Story, impactou em praticamente todos os programas que eram exibidos exclusivamente em rede de televisão. A primeira vez que American Horror Story se misturou aí com o mundo dos streamings foi quando a FX decidiu, né, enfim, se render aí ao mundo dos streamings e fazer a sua própria plataforma, que foi o FX Plus, que mais aí futuramente se tornou o FX Now. Como o FX Plus estava sendo lançado naquele momento e American Horror Story era um dos maiores títulos que iam ter no catálogo deles, eles já atacaram logo American Horror Story na divulgação da FX Plus. Inclusive a estratégia foi, vamos lançar o streaming junto com a 8ª temporada, no caso Apocalipse, porque aí a gente vai entregar o quê? Uma vantagem para os fãs de American Horror Story, que assinando o nosso streaming, eles vão poder ver o episódio Apocalipse um dia antes dele ser exibido na televisão. E aí eu te pergunto, se foi uma boa ideia? Não, foi uma ideia de merda. Se você tá tendo um problema com as pessoas assinarem a sua TV por assinatura para ver o episódio ao vivo, como é que você vai jogar o pouco público que ainda tem na sua TV por assinatura todo no seu streaming pra ver o episódio um dia antes e esperar que alguém ainda espere pra ver no dia seguinte? Você acha que a pessoa vai deixar de pagar mais barato por um streaming pra ver o episódio com antecedência pra esperar no dia seguinte ter que ficar na frente da televisão na hora que você quer, com um monte de intervalo comercial, pagando caro pra isso e não podendo pausar, não podendo nada? Quem é esse ser humano? Então acabou que essa estratégia da FX foi um puta tiro no pé e eles massacraram a própria audiência na edição do episódio ao vivo. Até porque vale a gente
gente lembrar que quando o episódio sai no streaming, é muito mais fácil do torrent com qualidade em Blu-ray sair pra gente baixar pirata do que quando ele é exibido na televisão. Então, quando ele era exibido no FX Plus na época, rapidamente ele vazava online, e quando ele era exibido na televisão, até quem não pagava nem o FX Plus e nem a assinatura da FX já tinha assistido o episódio. A gente não sabe se por conta dessa estratégia aí catastrófica que eles fizeram na estreia de Apocalipse ou por conta da compra, né, que a Fox teve aí da Disney, que a Disney comprou a Fox nesse meio tempo, mas quando saiu a 9ª temporada da série em 1984, a estratégia foi bem diferente. O FX Plus nesse momento já tinha se tornado FX Now, e o que eles decidiram fazer foi, já que no ano passado a gente teve que demitir metade da equipe, esse ano vamos fazer bem diferente. Vamos esquecer aquilo que a gente fez. A gente vai exibir a temporada inteira, e aí só quando acabar a temporada inteira a gente coloca ela inteira no streaming. E foi isso que eles fizeram. Praticamente a temporada entrou no streaming cerca de 2 meses depois da estreia dela na televisão. O que por um lado foi bom, porque filtrou melhor a audiência deles só pra televisão, porém essa audiência que foi filtrada pra televisão, ela já era muito, muito baixa. Tem uma dinâmica na audiência de American Horror Story, que não é exclusiva de American Horror Story, vocês podem perceber em várias outras séries, que normalmente quando a temporada estreia, ela tem um pico de audiência, ela começa lá em cima. American Horror Story tem o agravante de que, por ser uma série antológica, que eles fazem vários mistérios em relação ao que vai ter na temporada, muita gente vai assistir até pela curiosidade de saber o que vai acontecer, como é que vai ser o formato, muitas vezes quem vai estar no elenco, se vai ter alguma surpresa. Então o começo das temporadas de American Horror Story, ele é sempre muito assistido. Quando a gente chega ali no 2º episódio, tem uma queda bizarra de audiência, ela se mantém normalmente estável até os últimos 3 episódios da temporada, e ela volta a subir porque a galera que ficou curiosa aí pra saber se a temporada vai terminar de uma forma decente, volta pra assistir no ao vivo. Então essa dinâmica da audiência de American Horror Story, ela pode ser vista em praticamente todas as temporadas, com exceção de 1984. Quando 1984 saiu, e eu não tô dando shade na série não, tá? Vocês sabem que eu não gosto da temporada, mas eu não acho que foi por conta dela não ser muito boa, na minha opinião, que ela teve essa diferença de dinâmica de audiência em relação às outras temporadas. A questão é que toda essa estratégia da FX e toda a perda de qualidade que a série teve nos últimos anos, e as várias decepções que o fandom passou aí com a série, acabaram fazendo a galera ficar meio desanimada de American Horror Story. Então quando a série foi exibida na FX, mesmo sem ser exibida simultaneamente ou um dia depois nos streamings, ela se manteve estável logo depois do primeiro episódio até o final, e não teve nenhuma subida de audiência pro final de 1984, como teve em todas as outras temporadas. Quando a gente teve a estreia de Double Feature, que foi aí a 10ª temporada de American Horror Story, a gente já tava há 2 anos sem estreia de temporada nova, por conta da pandemia. Então era esperado aí que fosse ter um boom nessa estreia de Double Feature. Nesse momento, quando teve a estreia aí da 10ª temporada, a gente não tinha mais o FX Plus e não tinha mais o FX Now. Lá nos Estados Unidos agora, todos eles tinham se juntado ali na Hulu, né? A Hulu vocês já devem ter visto em várias séries aí que aparece a logo deles. Eles têm muita e muita produção original, mas praticamente tudo que era da Fox, ali dos departamentos de conteúdo adulto, não putaria, vocês entenderam? De conteúdo que não era pra criança, que foi comprado pela Disney naquele momento, foi todo concentrado ali na Hulu. Aqui no Brasil, a plataforma que concentra a maior parte do conteúdo da Hulu, se eu não me engano, tudo que tá disponível aqui no Brasil, que é original da Hulu, ou era da Fox, ou do FX, tá no Star Plus, que é o streaming adulto da Disney. Tem Disney Plus pra criança e adolescente, e aí tem o Star Plus pra adultos. Então, a estreia de Double Feature foi conciliada com o streaming da Hulu, só que eles mudaram a estratégia mais uma vez. O que eles decidiram fazer? Não vamos exibir antes o episódio, porque não deu certo, e nem vamos deixar a temporada toda passar na TV e só jogar no streaming depois, porque também não deu certo. Então, a ideia deles foi, vamos exibir na TV hoje, à noite, e aí, amanhã de manhã, a gente solta no streaming. E aí eu te pergunto, quantas pessoas vocês acham que preferiram sentar 10 horas da noite na frente da TV, ver a série com anúncio, sem poder pausar, na hora que a FX queria, só pra não ter que dormir e acordar no dia seguinte e assistir, quando já saiu no streaming? Porque essas 12 horas que eles determinaram de distância entre a exibição ao vivo e a entrada no streaming, não eram nem 12 horas úteis. É tipo assim, 12 horas que a pessoa tá dormindo. E vale a gente lembrar que, conciliado a isso, a gente ainda tinha aí uma perda de credibilidade de American Horror Story muito crescente nos últimos anos, que fez muita gente meio que desistir mesmo de assistir a série. E o resultado disso acabou sendo uma audiência bem ruim para Double Feature. Mas só pra vocês entenderem a diferença de audiência de Double Feature para outras temporadas que de fato foram grandes sucessos de audiência de American Horror Story, lembra que eu falei pra vocês que a estreia de Freak Show lá em 2014 acumulou quase 6,2 milhões de pessoas assistindo? Então, nenhum episódio de Double Feature, absolutamente nenhum, passou nem 1 milhão. Não teve nem 1 milhão de pessoas assistindo a nenhum dos episódios. Agora eu vou falar aqui de um outro detalhe com vocês. Vocês lembram quando saiu American Horror Stories, que é o spin-off de American Horror Story, que cada episódio é uma história diferente, etc?
Eu fiz inclusive o review de todos os episódios de todas as 2 temporadas, estão aqui no canal, acho que tem playlists, então deem uma olhadinha lá depois se vocês quiserem saber mais ou menos como é que é o spin-off, se vocês não assistiram. Mas o que acontece? Por que o fator American Horror Stories é importante de ser citado aqui nesse vídeo? Esse spin-off foi a primeira vez que alguma coisa dentro do mundo de American Horror Story foi produzido originalmente por uma plataforma de streaming. American Horror Stories é exclusivo e original da Hulu, que é essa última plataforma que tá hospedando American Horror Story, mesmo que a série principal ainda seja exibida no canal de TV da FX. E quando essa série saiu, eu cheguei a comentar que quando a gente recebeu a primeira temporada, a gente tava meio cru, a gente não tinha recebido nada muito claro dos produtores, e nem quais eram as intenções com essa série, se era uma coisa realmente dentro do mundo de American Horror Story, se era uma coisa completamente desconectada, a gente tinha momentos conectados, momentos desconectados, então a primeira temporada de American Horror Stories é muito confusa pra mim. Mas hoje em dia, analisando, fica um pouquinho mais claro pra mim qual que foi a intenção por trás disso e por que isso era original de uma plataforma de streaming. Como eu falei pra vocês, a gente tem observado aí uma queda muito grande de audiência de American Horror Story, o que dá a entender que o público que era fã da série tá perdendo um pouco a vontade de assistir, fazendo com que eles, na tentativa de salvar a série pra mais algumas temporadas ou largar o projeto principal pra engatar só em algum outro que eles criaram, parecesse aí uma boa estratégia a se seguir. Então, o fato de American Horror Stories parecer uma série extremamente teen e que não tem uma linguagem nem um pouco parecida com American Horror Story, que tem pouquíssimos aspectos que te lembram o projeto original e que foi uma das coisas que mais me incomodou nesse spin-off, é bem justificado por conta disso. Eles não queriam, com essa série, agradar o público que era fã de American Horror Story, o público que tava ali há mais de 10 anos acompanhando a série. Eles queriam um público novo, um público que tá dentro dos streamings, que não tá consumindo televisão e que conhece American Horror Story meio por alto. Se eles criassem esse produto que era original da plataforma de streaming, onde a galera jovem tá muito enfiada e presta atenção no que tá lançando, eles têm uma chance de angariar aí novos consumidores, até mesmo pra American Horror Story, porque se você lança American Horror Stories com um público muito jovem e essa série fica gigantesca, esse público jovem pode se interessar em saber da onde que veio aquela série e talvez se interessar em assistir a série original e talvez as próximas temporadas que vão sair. Então eu também não acho que foi uma coincidência que Double Feature foi uma temporada que parecia tanto American Horror Stories e que também tinha esse ar um pouco mais teen. Eu falei disso em vários dos vídeos que eu fiz aqui de review, que a sensação que eu tinha era de que eles estavam tentando adolescentizar American Horror Story, que estava me incomodando muito. Mas observando essas situações todas, observando essa queda de audiência e de engajamento dos fãs originais lá de American Horror Story, é compreensível que eles de fato tenham jogado a série pro alto e tenham falado, vamos tentar pegar uma galera nova. Porque se a gente ficar dependendo daquela que já tava aqui, claramente não vai dar certo, já não tá dando há anos, a gente vai ter que parar a série. Então American Horror Stories, na minha opinião, é o exemplo mais escancarado do desespero deles de perceber que em nenhuma temporada desde o Hotel a audiência subiu. E não só ela tá caindo, mas ela tá caindo drasticamente, e o pouco que ainda está tendo de audiência não é mais na televisão, é só nos streamings. Mas American Horror Story não é exclusivo de streaming, então como que a gente mantém essa série se ela é original de uma plataforma que não dá mais audiência pra ela? Talvez a gente precise criar uma outra forma dela dentro da plataforma de streaming, já que é lá que a gente ainda tá tendo alguma salvação. É claro que a gente também tem que levar em consideração que a audiência dos streamings ela não é inválida, tem 1 milhão de pessoas assistindo nos streamings, isso não quer dizer que a série não tem relevância por causa disso. Inclusive várias séries muito relevantes são exclusivas de plataformas de streaming. Só que a questão é, os dados de audiência dessas plataformas, eles ainda não são muito transparentes, então não tem como a gente fazer uma avaliação de o quanto que elas estão sendo relevantes ali dentro. E também vale lembrar que não só no Brasil, mas em vários outros países que não tem a exibição de série simultânea com os Estados Unidos, né, pelo menos as que não são originais de streamings, a gente precisa esperar serem exibidas na televisão e normalmente leva um tempinho pra chegar nos streamings, mesmo que chega no dia seguinte, 2 dias depois, a gente não recebe ao mesmo tempo, né, só as originais que tem estreia simultânea no mundo todo. Acontece aqui no Brasil e acontece em outros lugares de quando vem pra cá, elas às vezes virem pra streamings que as pessoas não têm comumente assinatura, como é o caso, por exemplo, do Star Plus. American Horror Story é aqui no Brasil exclusiva do Star Plus. E eu conheço pouquíssimas pessoas que têm o Star Plus, então assim, também faz com que muitas pessoas, pela dificuldade de acesso à série, acabem buscando formas legais de assistir e acabam gerando aí dados de audiência que não podem ser computados porque não tem validade para as audiências oficiais da série e, consequentemente, não contam aí nessa mudança de cenário pra série. Então sim, American Horror Story perdeu bastante da relevância nos últimos anos, perdeu também bastante da qualidade. A gente teve, como eu falei pra vocês, esse respiro agora com a NYC, que foi um momento muito feliz pra mim, onde eu vi a série pelo menos se preocupando em tentar fazer algo que vai ficar na cabeça das pessoas, algo que vai ser lembrado. Eu não tava vendo isso antes, parecia muito séries pra serem esquecidas no segundo seguinte que elas acabaram. E a gente não pode depositar aí todo o problema da questão em cima unicamente da FX, de várias cagadas que eles fizeram nesses últimos anos, porque como eu falei pra vocês, se a série tivesse se mantido com um padrão de qualidade que
agradasse os fãs, a gente talvez tivesse essa audiência sendo mantida com mais esforço por parte dos fãs, mas ainda assim sendo mantida. Então sim, a FX pisou muito na bola nos últimos anos, criou várias estratégias péssimas e falhas de tentar migrar a programação dos canais deles para os streamings, mas ainda assim, vários outros programas foram migrados para streaming, várias séries inclusive já eram exibidas antes de American Horror Story e ainda são, ou começaram na mesma época e ficaram até depois dessa migração para os streamings e continuaram dando certo. Então assim, existem formas de se fazer isso, existem estratégias para isso, mas acima de tudo, se você fizer um trabalho consistente, Ryan Murphy, você consegue fazer as pessoas se esforçarem para assistir a sua produção. O negócio é que com uma estratégia ruim, com dificuldade de acesso e perda de qualidade, é um combo meio perigoso, né, pra gente trabalhar. Então comenta aqui embaixo, vocês pararam de assistir American Horror Story em algum momento? Teve alguma temporada que, mesmo que vocês não tenham parado, vocês pensaram em parar? Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês no vídeo. Lembrando que nossas redes sociais, assim como o meu canal solo aqui no YouTube e o meu apoia estão aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.